venceu o mal, e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu, e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor da aflição, mas seu poder foi o amor.
Boa noite, amada igreja. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma quarta de crescimento. É um prazer e uma alegria grande podermos estar juntos mais uma vez aqui nessa noite para juntos adorarmos ao Senhor, juntos intercedermos a Ele, agradecendo pelas bênçãos recebidas ou também colocando diante do altar do Senhor as nossas petições, estudar a palavra de Deus, ou seja, a noite de crescermos juntos na presença do Senhor. Sou muito grato ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão conosco, aqueles que nos visitam, aqueles que são membros de nossa igreja. É uma alegria grande podermos estar juntos mais uma vez nessa noite para crescermos juntos na presença do nosso Deus. Tá frio por aí? O tempo deu uma esfriada, não é isso? Logo a gente percebe, né, os efeitos desse frio. Que o Senhor esteja nos abençoando também, aquecendo os nossos corações, que possamos orar, também ajudar, né, aqueles que carecem de ajuda, principalmente num tempo tão frio como esse, tempo chuvoso. Que o Senhor tenha misericórdia, né, daqueles que nesse momento talvez estejam nas ruas, daqueles que estão talvez morando em situações precárias, que nós possamos também interceder por esses, né? Temos o privilégio de estarmos aquecidos dentro de nossas casas, mas quantas pessoas e famílias nesse momento carecendo, né, de um calor físico mesmo, né, de um cobertor, de algo tão importante, tão essencial, né, nesse tempo de frio. Que Deus nos abençoe e que o calor do Espírito Santo do Senhor, né, tema das nossas quartas de crescimento desse tempo, esteja aquecendo as nossas vidas e os nossos corações. Eu quero te convidar nesse momento para juntos, então, orarmos, fazer a nossa oração inicial, colocando diante do altar do Senhor tudo aquilo que nós viveremos aqui essa noite, pedindo a Ele a sua bênção, a sua direção, a sua direção também, para que tudo possa concorrer, né, para o bem dessa celebração e que o nosso culto cumpra, né, os dois propósitos essenciais que qualquer culto ao Senhor deve cumprir. Que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, que Ele receba de todo o nosso coração aquilo que está sendo oferecido a Ele e que as nossas vidas sejam edificadas na presença do Senhor. Não estamos fisicamente juntos, gosto sempre de lembrar disso, mas é bom saber que nós estamos aqui emocionalmente, né, e espiritualmente ligados uns com os outros. Por isso que eu gosto tanto, né, da celebração ao vivo, porque ela tem esse teor de entendermos que mesmo que estejamos falando aqui, né, eletronicamente com os irmãos, a gente consegue sentir o calor humano, né, essa unidade que só o corpo de Cristo pode nos dar quando estamos juntos adorando ao Senhor. Vamos orar então, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Feche os seus olhos, quero te dar aí 30 segundos para você, nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse culto de celebração. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor, a sua família. Agradeça ao Senhor por esse privilégio de você poder estar nesse momento dentro da sua casa, né, assistindo essa celebração. Isso é privilégio, irmãos, isso é bênção. Que nós possamos reconhecer, então, as grandes dádivas do Senhor na vida de cada um de nós. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui mais uma vez nessa quarta de crescimento. Muito obrigado porque o Senhor tem estado presente em todas as nossas quartas de crescimento, tem revelado a cada um de nós grandes coisas vindas da sua parte. Nós te pedimos que mais uma vez nessa noite tenhamos uma celebração que seja agradável a Ti, agradável ao Teu coração, que tudo aquilo que nós viveremos aqui nesse lugar, a partir deste lugar, e junto com meus irmãos agora, ligados num mesmo coração, num só espírito, possa alcançar o Teu coração, que o Senhor possa ver, ó Deus, em nós também corações ansiosos, agraciados, por podermos estarmos juntos aqui, ó Deus, na Tua presença, e que possamos, ó Deus, ao longo dessa noite, dessa celebração, adorar ao Senhor, estudar a Sua palavra, orarmos juntos e também, ó Deus, edificar as nossas vidas. Fala aos nossos corações, abençoe a luz elétrica, a internet, não só aqui, mas em cada local, em cada casa que nesse momento se conecta nesta celebração, para que nada venha impedir, ó Deus, esse tempo de crescimento na Tua presença. Continue falando aos nossos corações e nos abençoe, Deus. É a oração que nós fazemos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nesse momento eu quero te convidar para juntos adorarmos ao Senhor,
que você possa separar logo esse início, né, do nosso culto de adoração para abrir a sua boca, abrir o seu coração e declarar, né, das grandezas, da maravilhosa graça que Deus tem derramado na vida de cada um de nós. Vamos adorar então o Senhor com esse cântico, cujo título é Maravilhosa Graça. Vamos adorar, exaltar e glorificar a esse que tem nos sustentado e abençoado em todo o tempo. Louvemos ao Senhor. Maravilhosa graça. Aleluia, né? Que graça maravilhosa que nos alcançou, que nos faz louvar, glorificar ao nome do nosso Deus, né? Muito obrigado, né, Senhor, né, por essa graça tão maravilhosa que nos alcançou. Eu quero te convidar para junto lermos um texto da Palavra de Deus que está lá em Hebreus, capítulo 13. Abra sua Bíblia e marque esse texto, Hebreus, capítulo 13, verso 15.
Nós vamos ler esse texto, depois nós estaremos tendo um tempo de oração. Hebreus 13, 15, né? Porque aquilo que nós acabamos de fazer, né? Tem muito a ver com esse texto, é aquilo que nós faremos ao longo dessa noite também, né? Hoje o tema da nossa reflexão fala sobre o Espírito Santo e uma vida frutífera. E lá em Hebreus 13, 15, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, né? Que nós possamos continuar, então, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor e que do nosso lábio, né, possa continuamente sair sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Nós vamos estar nesse momento tendo um tempo de oração, novamente lembrando aos irmãos de orarmos, principalmente pelos irmãos enfermos, não é isso? E aí nós lembramos da nossa irmã Noêmia, né, nossa irmã Núbia, nosso irmão Elias, Ezequias, nosso irmão José Alves, nossa irmã Zeli, nosso irmão Beto, né, que está com uma dificuldade na visão, e dois pedidos muito especiais que têm feito parte aí das nossas orações mais recentes, não que os outros não sejam importantes, mas esses, porque carecem, né, de uma ação mais urgente da parte de Deus, estejamos orando, né, continuamente pela nossa irmã Elaine Alves, não é isso? Quero aproveitar para mandar um abraço para o Fabinho. Fabinho acho que está aqui conosco. Fabinho, mais uma vez, aí receba nosso abraço, né? O nosso calor humano, como temos conversado, né? A igreja tem orado por vocês e nós temos visto aí a mão do Senhor a cada dia, né? Operando um milagre, de fato, na vida da Elaine, mas que Deus continue abençoando a nossa irmã Elaine, juntamente com o Fabinho, o Theo, ajudando-nos nesse momento tão desafiador. E também quero que os irmãos continuem orando pelo nosso irmão Eliezer, né? Nosso irmão Eliezer, eu falei aqui na semana passada, ele teve uma dificuldade, né, relacionada ali à sua coluna, né? E tem apresentado um quadro ainda complicado, né, relacionado a essa questão da coluna, né? Então vamos orar por ele, pela Maria, para que o Senhor esteja ali restabelecendo a saúde, né, do Eliezer o quanto antes. Vamos orar então nesse momento. Coloque também diante do altar do Senhor o seu pedido, a sua oração. Queremos parabenizar os aniversariantes da semana, não só de idade, mas de casamento, né, de batismo. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos revestindo, né, de bênçãos e que dos nossos lábios, conforme o texto que nós acabamos de ler, né, seja sempre lábios onde nós ofereçamos ao Senhor sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam, que reconhecem, que acreditam, que confiam, né, naquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Então nós vamos orar nesse momento mais uma vez. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai, colocando esses pedidos de oração e outros que talvez estejam nesse momento sendo colocados em nosso chat, em nosso coração. Feche os seus olhos, vamos orar por esses pedidos nesse momento. Oremos. Grandioso Deus, mais uma vez nós rogamos ao Senhor pela sua presença, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, Deus. E nós queremos, ó Deus, mais uma vez clamar ao Senhor por vidas preciosas, amigas, que carecem da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, da tua restauração. Abençoe cada nome aqui mencionado, ó Deus, aqueles irmãos nossos que estão aí no tratamento contínuo contra doenças, ó Deus, complexas como o câncer. Assim nós, mais uma vez, clamamos ao Senhor pela vida do nosso irmão Elias, pela vida do nosso irmão Ezequias, pela vida do nosso irmão José Alves, pela nossa irmã Rita. Que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, ó Deus. Abençoe também aqueles mais idosos que também carecem da tua graça, como a nossa irmã Noêmia, nossa irmã Zeli, nosso irmão Beto. Continue sendo com esses queridos irmãos. Da mesma forma, seja com a recuperação da Núbia, Pai querido, dá força a ela, assim como o nosso irmão Jorge. Continue cuidando, ó Deus, dos teus filhos, suprindo ali todas as suas necessidades. Mas, ó Pai, em especial, queremos colocar diante do teu altar mais uma vez a vida, ó Deus, da nossa irmã Elaine, Pai querido. Abençoe a Elaine nesse momento ali no hospital. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da Elaine, porque nós temos visto, de fato,
o milagre, ó Deus, diário acontecer na vida da tua serva, Pai querido. Com certeza é fruto da oração do teu povo por ela, de um exército de pessoas que têm clamado ao Senhor, mas principalmente por conta dos seus propósitos na vida da tua filha, ó Deus. Mesmo em meio a essas lutas, cremos que o Senhor tem propósito para demonstrar a ela e a cada um de nós, ó Deus, a manifestação da tua graça, do teu amor, do teu poder, ó Deus, mesmo em meio a essa dificuldade. Continue sendo com a vida da Elaine, que ela possa, ó Deus, em breve estar indo ali, ó Deus, para a enfermaria e muito em breve, ó Deus, para a sua casa, para a retomada da sua rotina. Abençoe juntamente com ela nosso irmão Fabinho, Pai, sustenta o teu servo, renova as forças do teu filho, continua sendo com ele, ó Deus, nesse momento tão desafiador, ó Pai, que mexe com uma série de sentimentos, emoção, ó Deus, a sua vida espiritual, seja com as lutas ali do Fabinho, ó Deus, que envolve também ali a saúde do seu pai, do seu sobrinho e tantas outras situações, ó Deus, que o Senhor esteja com o teu servo, sustentando, ó Deus, como o Senhor tem sustentado até aqui, carregando no colo nos momentos, ó Deus, onde faltar força. Continue abençoando a vida do Fabinho, ó Deus, de uma forma muito especial. Da mesma forma, nós clamamos a Ti pelo Theo, Pai. Abençoe o Theo, ainda com a vida tão tenra, tão jovem, passando, ó Deus, por essa luta, mas que ele possa, ainda que com a sua mente infantil, perceber, ó Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, na vida da sua mãe, que ele possa um dia olhar para trás e reconhecer, ó Deus, a tua mão poderosa, que tem sustentado a sua família, a sua vida, a vida da sua mãe e a sua trajetória também. Queremos ainda clamar em especial pela vida do nosso irmão Eliezer, Pai querido. Nesse momento, ó Deus, visita a vida do Eliezer, Pai querido, que está ali passando por esse quadro, dessa crise, ó Deus, relacionada à sua coluna. Sabemos quanto é complexo toda essa situação, mas que o Senhor esteja ali abençoando, ó Deus, a vida do teu filho, sustentando, ó Deus, renovando as suas forças e entrando, ó Deus, com providência, para que em breve nós possamos estar aqui agradecendo, ó Deus, pela cura, Pai amado. Abençoa o teu filho, dá, ó Deus, a ele direção daquilo que nos compete humanamente fazer em relação a tratamento, a medicação, mas que o Senhor esteja, ó Deus, também operando com a sua mão de poder, ó Deus, para que o Eliezer possa em breve, ó Deus, se recuperar e dar testemunho também, ó Deus, da vitória que o Senhor estará fazendo, ó Deus, ali na sua vida e na sua saúde. Juntamente com ele, abençoa a Maria, os seus filhos também. Seja com eles, ó Deus, nesse momento de batalha, Pai. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus continue ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, né, que tem sido feita a cada dia por esses irmãos e por outros, e que, como é gostoso a gente olhar a nossa lista de oração e ver a cada semana que Deus, de fato, tem renovado, né, as nossas esperanças, situações complexas sendo resolvidas, situações difíceis sendo contornadas e a mão do Senhor operando em todas as situações. Que Deus abençoe cada irmão, cada pedido, tudo aquilo que vai no coração de cada um, né, de nós nessa noite. Eu quero, nesse momento, te convidar para um momento muito especial, não é isso? Nessa noite, nosso momento missionário. Nós estamos caminhando aí para o final da nossa campanha de missões nacionais. Outubro para nós é mês, setembro e outubro está sendo mês de missões nacionais. E eu quero te convidar para falarmos juntos do tema, falarmos juntos a divisa e depois, irmãos, assistimos um testemunho maravilhoso para ver o quanto tem sido importante o nosso envolvimento com a obra missionária, né? O envolvimento de cada igreja batista abraçando a obra missionária. Mas antes vamos falar do tema e a divisa. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, verso 12. Vamos falar do tema primeiro e depois a divisa. O tema é Jesus Cristo é a única esperança. Você pode falar bem forte aí na sua casa, junto com os seus familiares, ou até que você esteja, entre aspas, sozinho, porque nós não estamos sozinhos, estamos juntos aqui, mas vamos falar juntos no tempo 3. 1, 2, 3. Jesus Cristo é a única esperança. E Atos 4,12 diz assim, vamos juntos ler? Não há salvação em nenhum outro nome, pois
debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos, o nome de Jesus é maravilhoso, né? Só nesse nome é que nós encontramos esperança. Nós vamos, nesse momento, assistir um testemunho, não é isso? De um casal de missionários que tem feito um trabalho fantástico junto ao povo cigano, não é isso? Eu quero te convidar para assistir esse testemunho, né? Para que nós possamos identificar que há esperança para todos. Às vezes, aos nossos olhos, né? Existem culturas, existem povos, existem situações que não podem ser resolvidas, mas nós vamos ver agora um testemunho maravilhoso de um trabalho que tem revelado o quanto Jesus Cristo, de fato, é a única esperança para todos, né? Em todas as situações. E logo na sequência ao testemunho, eu quero te convidar para juntos adorarmos ao Senhor com a nossa canção oficial da nossa campanha de missões, né? Que também, o título da música, Jesus Cristo é a única esperança. Vamos então ao testemunho e depois juntos adorarmos ao Senhor. Se eu te fizer uma pergunta, quem são os ciganos? O que você me responderia? Com certeza, e infelizmente, muitas respostas, muitas coisas ruins viriam à sua mente para você falar sobre este povo. Porque, infelizmente, ao longo da história, nós só aprendemos coisas ruins a respeito do povo cigano. Mas, em 2006, Deus nos deu um privilégio. Deus nos colocou no meio de um acampamento, no meio de uma comunidade cigana, onde ali conhecemos este povo, passamos a estudar o povo, a conhecer detalhes da cultura, descobrimos que é um povo de cultura tão rica que tem muito a nos ensinar, e assim nós nos apaixonamos pelo povo cigano, aumentando ainda mais o desejo de levar o Evangelho, de levar o amor de Deus ao povo cigano. No Brasil, a estimativa é que tenha aproximadamente 1 milhão de ciganos. E nós estamos levando o Evangelho para os ciganos. E nós queremos compartilhar o que Deus tem feito, um pouco do que Deus tem feito em meio a este povo. Muitos trabalhos estão sendo realizados em meio ao povo cigano. Por eles serem um povo discriminado, infelizmente eles são rejeitados, tanto na sociedade como também nas nossas igrejas. E nós oramos para que Deus pudesse nos orientar como estrategicamente alcançar este povo. E a gente viu que algumas coisas que eles são discriminados, como por exemplo a alfabetização, o direito de ir para a escola, e foi uma das estratégias que nós colocamos em meio ao povo cigano, ensiná-los a ler e a escrever, para que assim eles pudessem também ler a Bíblia. No ano de 2011, Deus nos deu de presente a primeira tenda nômade do estado de São Paulo, e é lá que nós realizamos a alfabetização, tanto para crianças como para adultos. Lá também realizamos os nossos cultos, estudos bíblicos, onde ciganos estão descendo as águas, ciganos estão se entregando para Jesus. Então devemos parar com este preconceito. Quando vemos o cigano nas ruas, falar do amor de Jesus para ele, não ter medo. Saber que este povo, que é tão discriminado, também tem direito à salvação. E nós queremos que você faça parte desta obra, que a sua igreja faça parte desta obra. Se na sua cidade tem ciganos, tem cigano perto de onde você mora, você pode entrar em contato com a gente e nós vamos dar treinamento, nós vamos dar uma capacitação para que você possa chegar de uma forma bem tranquila, criar um relacionamento discipulador junto ao povo cigano. Então te agradecemos por você sempre nos segurar a obra missionária, sempre estar conosco nos campos dos ciganos. Muitos ciganos ainda precisam ouvir falar de Jesus, mas graças a Deus, através da sua parceria, muitos estão se rendendo e muitos nós iremos encontrar no céu. Ame o povo cigano em nome de Jesus, porque Jesus é a única esperança. Amém. Deus abençoe. Amém.
difícil, quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz, e por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus, alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus, a alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus, nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás, nova vida ele te dará. Amém, né? Deus seja louvado por esse tempo missionário, esse momento missionário, esse momento da gente parar um pouco para pensar, né, nesse desafio de fato colocar em prática as ordenanças de Jesus, o ide e pregai de Jesus, né? Que testemunho maravilhoso do pastor Gilmar, da nossa irmã Gédima, um nome meio diferente, não é isso? Mas um trabalho fantástico, fabuloso, sendo feito ali, né, junto ao povo cigano. E nesse momento nós vamos orar por todos os missionários espalhados nos quatro cantos desse país, né? E quero convidar você que ainda não levou a sua oferta missionária. Nós temos o próximo domingo, dia 24, e depois o último domingo, dia 31, que é o fechamento da nossa campanha de missões, para você levar a sua oferta. E aí você contribuir para aquilo que os batistas brasileiros têm feito nos quatro cantos desse Brasil. Vamos orar? Quero orar especialmente o pastor Gilmar e a nossa irmã Gédima, e também colocar todos os missionários brasileiros nesse momento diante do altar do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo missionário, esse momento missionário, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de
observar, ó Deus, o quanto o Senhor tem feito uma grande obra, ó Deus, em nosso solo, em nossa pátria, Pai. Nós louvamos ao Senhor de uma maneira muito especial nesse momento. Queremos colocar a vida do pastor Gilmar, da sua esposa, irmã Gédima, diante da tua presença, pedindo ao Senhor que esteja abençoando, ó Deus, esse casal, que tem feito um trabalho ali tão relevante e ao mesmo tempo tão desafiador junto ao povo cigano, Pai. Então os abençoe e os sustente nesse momento, Pai. Continue sendo com eles ao longo da sua jornada ministerial, ó Deus, da sua caminhada enquanto missionários do Senhor. E nós queremos colocar nesse momento cada família missionária, ó Deus, espalhada nos 4 cantos desse Brasil, que o Senhor esteja abençoando os seus filhos, suprindo todas as suas necessidades e derramando bênçãos, ó Deus, sem fim na vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar com o Senhor e colocá-los, ó Deus, diante do teu altar. Ajuda-nos, ó Deus, a ser coparticipantes dessa obra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar sendo uma igreja missionária, que ama missões, que se envolve com missões, que propaga o teu evangelho, Pai. Continue nos abençoando e nos motivando a fazer o teu ID. Assim nós oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Antes de nós trazermos a palavra dessa noite, eu queria rapidamente, aqui no nosso momento PIB em Ação, trazer alguns avisos rápidos, né? No próximo domingo, dia 24, nós queremos convidar todos os irmãos, né, para estarem conosco em nossa EBD, às 9 horas, e também, especialmente, no culto das 19 horas, quando nós teremos o culto aí realizado pelas nossas crianças, pelo nosso ministério infantil, né? As crianças elas não vão participar do culto, tenho frisado isso. Elas vão realizar o culto, vão dirigir, vão pregar, vão cantar. E nós queremos contar com a presença de toda a igreja para que juntos possamos viver uma noite muito especial ali no próximo domingo, dia 24. No dia 27, quarta-feira da próxima semana, é a nossa última quarta-feira do mês. O que nós temos na última quarta-feira do mês, né? O nosso tempo para homens e tempo para mulheres. Então, na próxima quarta-feira, você que está nos assistindo online, está convidado para estarmos juntos no templo, presencialmente, adorando ao Senhor, né? No tempo para homens e tempo para mulheres. Nós estaremos transmitindo também a celebração dos homens esse mês, né? Ao vivo, aqui pelo Facebook, mas nós queremos convidar toda a igreja para estar presente. Na próxima quarta-feira, as mulheres tendo o seu momento, seu tempo para mulheres, e os homens tendo o seu tempo para homens, né? Então, coloque na sua agenda aí, próxima quarta-feira, vamos todos estar juntos lá no templo para adorarmos ao Senhor. No domingo, dia 31, 2 momentos muito especiais, fechando o nosso mês de outubro. Pela manhã, às 9 horas, teremos uma EBD especial. Uma EBD que estará fazendo alusão aos 504 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 2021, nós estaremos celebrando, então, 504 anos da Reforma Protestante. Queremos contar também com toda a igreja para essa EBD especial que está sendo elaborada com carinho. Será uma manhã muito especial, né? Eu tenho certeza que nós estaremos ali revivendo, né, esse tempo tão especial. É o grito de liberdade dado por Martinho Lutero que nos trouxe até aqui. Nós, batistas, somos frutos desse movimento, né? Nós somos descendentes da ação daquele homem usado por Deus. E por isso nós queremos, então, no próximo domingo, no último domingo de outubro, o último domingo, dia 31, né, estarmos ali tendo essa EBD especial, celebração de 504 anos da Reforma Protestante. Estaremos ali celebrando esse momento, teremos também a celebração da Ceia do Senhor, em alusão a esse momento tão especial. Então, quero convidar você para colocar na sua agenda, dia 31 de outubro, às 9 horas, essa EBD especial, 504 anos da Reforma Protestante. E no dia 31, à noite, fechando o mês de outubro, mais um momento muito especial, que é o fechamento da nossa campanha de missões nacionais, né? O nosso último culto de missões nacionais, dia 31, à noite. Então, queremos convidar você para estar conosco ali também nessa celebração de adoração ao Senhor, fechando assim o mês de outubro e fechando também
a nossa campanha de missões. Ore pelo nosso mês de novembro, mês de aniversário da igreja, né? Quando nós estaremos ali tendo uma série de atividades, cultos especiais, alusivo aos 37 anos da nossa igreja. O tema é o tema que já está determinado desde o início do ano, uma igreja perseverante. Será o nosso tema aí do mês de novembro. Queremos contar com você em todas as nossas celebrações e momentos, porque eu tenho certeza que será realmente um tempo muito especial e gostoso na presença do Senhor. Nossa irmã Miriam colocou uma mensagem agradecendo ao Senhor pelo aniversário da sua irmã, que aconteceu ontem, e pela sua filha, que será amanhã. Então Deus abençoe, irmã Miriam, toda a sua família, sua parentela. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos para juntos lermos uma porção da Palavra de Deus. Eu quero te pedir de 15 a 20 minutos, não vá embora, fique aí. Né? Eu sei que online, às vezes, é um pouco mais cansativo, então estou tentando até ser um pouco mais enxuto também em relação às reflexões, para que não fique cansativo. Então, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 22 a 25. Gálatas, capítulo 5, vamos ler de 22 a 25. Nós estamos aí na sequência, né? Estudando sobre a nossa relação com o Espírito Santo. Estamos com a série O Espírito Santo e Você desde julho, não é isso? Hoje é o nosso 14º encontro, né? O 14º episódio dessa série. Eu tenho sonhos de algum dia transformar alguma dessas séries em algum tipo de revista ou livro, pela graça de Deus. Quem sabe um dia, né, a gente consiga transformar algumas séries de mensagens em algum material que sirva para abençoar a vida do povo de Deus. Então chegamos hoje ao nosso 14º encontro, 14º episódio dessa série, O Espírito Santo e Você. Nós estamos pensando a respeito do papel da pessoa do Espírito Santo, desde lá da criação, né, que nós estamos falando sobre ele, até, né, nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo. E hoje quero rapidamente falar sobre o Espírito Santo e a vida frutífera. Né? Nas últimas 2 semanas falamos sobre o Espírito Santo e a luta interior do crente, não é isso? E eu quero hoje falar sobre o Espírito Santo e a vida frutífera. Nós já demos uma pincelada nesse tema algum tempo atrás, então hoje será um pouco mais enxuto. Mas abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, versos de 22 a 25. Na verdade, nós precisaríamos, né, ou precisaremos futuramente, ter uma série específica sobre o fruto do Espírito, né, para que nós possamos pegar o texto que nós vamos ler e estudar com profundidade cada um fruto relacionado aqui, né? Mas o objetivo é falar mais do Espírito Santo nesse momento, por isso vamos ser mais superficiais nesse sentido, mas queremos falar a respeito da ação do Espírito Santo em nós para que nós tenhamos uma vida frutífera. Então, Gálatas 5, de 22 a 25, diz assim: abra sua Bíblia, pega o seu papel, pegue a sua caneta, o seu lápis, para que você possa destacar algo que você considere importante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Versos 24. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O tema da nossa reflexão de hoje, o Espírito Santo e a vida frutífera. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque ela é poderosa, viva e eficaz. Pedimos ao Senhor que esteja falando aos nossos corações e que nessa breve reflexão o Senhor possa trazer luz aos nossos corações, ao nosso entendimento sobre o desafio de buscarmos, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, ter uma vida cada vez mais frutífera na Tua presença. Assim nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos nesse tempo, então, falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, desde lá da criação, no Gênesis, estamos chegando nesse tempo, tratando de questões mais contemporâneas, né, relacionadas à pessoa do Espírito Santo e a ação dessa pessoa na vida de cada um de nós. Isso é fundamental porque, como já falamos ao longo desse tempo, desses estudos, né,
a pessoa ou a vinda do Espírito Santo a esse mundo é uma promessa deixada por Jesus. É uma marca de que Jesus, de fato, se assentou à direita do Pai e, a partir daí, então, o Espírito Santo veio a esse mundo. E a Bíblia nos mostra que, quando Jesus faz isso, a presença do Espírito Santo aqui nesse mundo tem um propósito definido. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 15. João, capítulo 15, vamos ler os versos 26 e 27. Depois a gente volta aqui para Gálatas 5. Mas lá em João, capítulo 15, versos 26 e 27, Jesus deixa muito claro um dos propósitos da presença do Consolador nesse mundo e na vida de cada um de nós. Ele diz assim: quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Verso 27, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então Jesus deixa muito claro que a presença do Espírito Santo, né, nesse mundo, entre algumas outras ações, propósitos, tem também como propósito capacitar o seguidor de Jesus para dar o quê? Testemunho. Para testemunhar da nossa experiência com esse Espírito e da nossa visão em relação à pessoa de Jesus Cristo. E qual é o papel de uma testemunha, né? O dicionário da língua portuguesa diz que a palavra testemunha tem alguns significados. Testemunha é aquela pessoa que testemunhou, que assistiu a algum acontecimento ou algum fato, né? Então, esse é uma testemunha, alguém que assistiu a algum acontecimento ou algum fato. Testemunha também é uma pessoa que assiste a um ato. Por exemplo, tem a turma aí que está se preparando para casar, não é isso? E a gente não consegue casar sem que nós tenhamos uma testemunha. É necessário que tenha alguém ali para atestar a veracidade, a validade legal daquele ato, né? Ou seja, a testemunha é a pessoa que assiste alguém em um ato para atestar a sua veracidade ou validade legal relacionada a alguma questão. Então, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é que nos tornam testemunhas da vinda de Jesus nesse mundo e também implica em testemunharmos da transformação que Deus tem feito em nós e por nós. E aí, vamos voltar lá para Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25, que é o nosso base da nossa reflexão aqui. Quando nós falamos do Espírito Santo e a vida frutífera, então podemos fazer um link, né, com o texto que nós lemos aqui de Mateus, não é isso? João 15, com o texto lá de Gálatas capítulo 5, e fica muito claro para nós que aquilo que Paulo está descrevendo como fruto do Espírito, na verdade, é a concretização do testemunho que Jesus espera que nós, enquanto salvos pela graça e participantes da presença do Espírito Santo em nós, testemunhemos a esse mundo da presença do Espírito Santo transformador em nossas vidas. Ou seja, aquilo que Jesus promete com a vinda do Consolador, quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, é a manifestação pública, é o testemunho público que Jesus está mostrando ali, prometendo ali, e que Paulo está mostrando lá em Gálatas 5, deixando muito claro que o testemunho que nós estamos dando ali, a vida frutífera que nós estamos vivendo através dos atributos apresentados em Gálatas capítulo 5, na verdade é o cumprimento daquilo que Jesus mesmo prometeu, né, de quando ele fosse, deixaria o Consolador para estar presente, ativo, fazendo diferença na nossa vida, e assim nós teríamos condições de testemunhar. Então, ter uma vida cristã frutífera passa necessariamente pela presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Espírito Santo e vida frutífera são duas coisas que se completam. Quanto mais eu ando com o Espírito, quanto mais eu aprendo desse Espírito, quanto mais eu busco esse Espírito, mais eu vou ter uma vida frutífera. Quanto mais eu vivo a promessa que Jesus
né, deixa para nós lá em João capítulo 15, de que nós testemunharemos mediante a vinda desse Espírito sobre as nossas vidas, mas nós teremos uma vida frutífera. A Bíblia é fantástica porque ela se complementa, ela se encaixa, né? Alguns estudiosos dizem que, na verdade, existe uma linha invisível ao longo de todo o texto bíblico que vai costurando todos os pensamentos, todas as ações, né? E vai complementando, uma coisa vai complementando a outra. E nós vemos claramente, então, que esses dois textos deixam muito claros que ter uma vida frutífera passa por viver o cumprimento da promessa que Jesus deixou com a chegada do Consolador a esse mundo, para que nós possamos ter testemunhos. E aí Paulo apresenta como é que você pode testemunhar? Através das virtudes apresentadas pela ação, pela presença do Espírito Santo na tua vida. Amém, querido? E aí, olhando aqui esse texto de Gálatas 5, eu quero rapidamente, como eu falei, não quero me aprofundar em cada virtude do Espírito, que aí nós temos que fazer um estudo específico sobre isso, mas olhando para esse texto de Gálatas 5, de 22 a 25, eu quero pensar sobre 3 verdades relacionadas ao fruto do Espírito Santo em nossas vidas, né? E o efeito disso para que nós possamos testemunhar conforme Jesus nos promete lá em João capítulo 15. A primeira coisa que nós temos que entender é sobre a natureza do fruto do Espírito. Paulo aqui nesse capítulo, nós já falamos isso em algum outro momento, quando nós falamos a respeito da luta do cristão, né? Ele faz uma comparação entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E quando ele fala a respeito do fruto do Espírito, Paulo está mostrando, né, que o fruto do Espírito em nós não é algo que pode ser produzido humanamente. O fruto do Espírito em nós não é uma produção que envolve uma questão intelectual, ou seja, os mais intelectuais terão condições de desenvolver os frutos, o fruto do Espírito. Os mais intelectuais, os mais capacitados, né, terão... Não. Na verdade, Paulo mostra que, na verdade, a natureza do fruto do Espírito é uma questão puramente espiritual e que tem a ver com a operação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, à medida que nós vamos deixando de lado as obras da carne e vamos nos abrindo para a ação do Espírito em nós, e assim nós vamos então desenvolvendo o fruto do Espírito. E aí, aqui em Gálatas 5, a gente pode comparar algumas coisas relacionadas a isso, né? Ou seja, se as obras da carne falam do esforço humano, o fruto do Espírito é algo totalmente natural e sobrenatural. Repetindo, se as obras da carne falam do esforço humano, o fruto do Espírito, para aqueles que têm o Espírito Santo, é algo que vai ser desenvolvido de forma natural e, ao mesmo tempo, sobrenatural, né? Então, o fruto do Espírito não é algo que a gente pode produzir humanamente falando, mas isso nasce de uma relação com o Espírito Santo. Outra questão é que as obras da carne são o resultado do nosso labor, do nosso trabalho, mas o fruto do Espírito é a realização do Espírito Santo em nós. Outra coisa, o fruto do Espírito tem origem sobrenatural. O seu acontecimento acontece de forma natural e gera em nós uma maturidade gradual, né? Tudo com al. Ou seja, o fruto do Espírito tem uma origem sobrenatural, o seu crescimento acontece de forma natural e gera uma maturidade gradual. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber a respeito do fruto do Espírito é sobre a natureza desse fruto, né? A natureza do fruto do Espírito, ela é puramente sobrenatural. Nós não conseguimos desenvolver o fruto do Espírito por nós mesmos. Todas as virtudes que Paulo fala ali, é necessário que nós estejamos nos dobrando, nos rendendo à pessoa do Espírito Santo para poder, de fato, praticar isso, né? Em nossas vidas, em nossos corações. Então, a natureza do fruto do Espírito passa por essa compreensão, né? O fruto do Espírito não é algo que é desenvolvido através apenas meramente de um esforço humano, mas é algo que é naturalmente desenvolvido de forma sobrenatural mediante a pessoa
do Espírito Santo, né, do Consolador na vida de cada um de nós, para que nós possamos dar testemunho. Segunda verdade que nós podemos destacar aqui, que o fruto do Espírito, ao mesmo tempo que é uma variedade, ele é uma unidade. E aqui é uma questão complexa, né? Porque Paulo fala de obras da carne no plural e fruto do Espírito no singular, né? Então, quando Paulo faz isso, às vezes gera em nós algumas dúvidas, né? Porque quando ele fala de obras da carne, ele vai mencionando ali as obras da carne diversas, mas quando ele fala das questões espirituais, embora ele destaque 9 virtudes, ele não chama de frutos do Espírito, mas ele chama de fruto do Espírito. E aí a gente percebe isso, que embora haja uma variedade de virtudes, é de uma única procedência e de uma única unidade, né? Então o que a gente pode destacar? Por que Paulo não fala frutos, mas fruto? Primeiro, porque a obra da carne, ela nasce da variedade de pensamentos humanos. E por isso que são tantas obras que estão relacionadas ali. Mas o fruto do Espírito provém de um único Espírito. Provém apenas do Consolador, provém apenas do Espírito Santo de Deus. Por isso que é o fruto do Espírito, a obra do Espírito em nós. Porque provém de uma única fonte, né? Diferentemente das obras da carne, que podem ser variadas e podem ser diversas, dependendo da concepção do pensamento humano. Mas o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito provém de um único lugar, de uma única fonte. Segundo, essas 9 virtudes, elas são como gomos de um fruto, ou como uvas de um cacho de uva. Ou seja, o objetivo é que, na verdade, haja uma plenitude do fruto do Espírito em nós e que a gente vai completando, né? Ou vai vivenciando cada um desses gomos até, de fato, alcançar uma plenitude do Espírito. O fruto do Espírito está completo em nós quando nós alcançamos todas aquelas virtudes, o que pode ser, talvez, humanamente até impossível, quase impossível, né? Mas o fato é que a plenitude do Espírito, ela, de fato, ela é realizada quando aqueles 9 gomos das 9 virtudes mencionadas aí por Paulo é completa em nossas vidas. E aí, por isso que é um fruto. Ou seja, é algo completo. É como se fosse gomos, né, de uma laranja ou de uma tangerina que vão se formando para constituir um único fruto com resultado final, com propósito final. Terceiro, é que essas 9 virtudes, elas têm também algum objetivo de se complementarem. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Porque existem virtudes aqui que estão relacionadas à atitude do cristão para com Deus, existem virtudes que estão relacionadas à atitude do cristão para com outras pessoas, e existem virtudes que estão relacionadas à atitude do cristão para com ele mesmo. Quais seriam, então, né? Quando Paulo fala lá na parte A desse verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Essa tríade tem a ver com a nossa relação com Deus. Primeiro porque o amor é a base de tudo, e Deus é amor, é o que a Bíblia fala, não é isso? A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O verdadeiro amor lança fora todo medo, ou seja, Deus é a fonte do amor. E nós só conseguimos amar porque nos relacionamos com Deus, e isso vem do Senhor, é nos atributos comunicáveis de Deus com cada um de nós. Alegria da mesma forma. E não estamos dizendo de alegria passageira, né? Estamos dizendo de plenitude de alegria. Essa é a diferença. Porque a alegria passageira é aquilo que, humanamente falando, né, nós podemos viver em algum momento. Mas a alegria que vem do Senhor, essa realmente é uma alegria diferenciada, né? Que não tem a ver com circunstância, que não tem a ver com somente os momentos bons, mas é uma alegria realmente indizível, mediante a presença do Senhor em nossas vidas, do Espírito Santo em nossas vidas. Então tem a ver com a nossa relação com Deus. E paz, né? Eirene, essa paz profunda. É a paz, né, que vem do Senhor, aquilo que a Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento. Então, virtudes relacionadas à nossa relação com Deus, para formar uma unidade se completando. Virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com o próximo, né?
parte B desse verso 22. Já falamos sobre isso em algum momento aqui. Longanimidade, benignidade e bondade. Essas três virtudes estão conectadas com a nossa relação com o próximo. Longanimidade é paciência para com aqueles que nos irritam, nos perseguem. Benignidade é a questão de disposição, né? De nós realmente sermos benignos com os outros. E bondade refere-se a nossas palavras e atos. Ou seja, tem tudo a ver com a nossa relação com o próximo. Mais virtudes que vão se completando com as anteriores. E, por fim, virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Ou seja, é uma tríade de virtudes que tem a ver com a nossa relação conosco, com nós mesmos. E aí, segunda coisa que a gente aprende aqui então, irmãos, que o fruto do Espírito, embora haja uma variedade de virtudes, ele tem como propósito final uma única fonte e um único objetivo, que envolve então essa unidade. A plenitude do Espírito é vivenciar as 9 virtudes, para que, de fato, então, se tornar um fruto completo, né? E ali vivermos, então, de forma plena o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos alcançar isso um dia? Eu creio que na glória alcançaremos. Não sei se em vida chegaremos lá, né? Mas o nosso objetivo deve ser esse. Viver, então, essa plenitude para, mesmo através dessa variedade, chegarmos, então, a uma unidade de um fruto do Espírito em nossas vidas de uma maneira completa e plena. Amém, queridos? Mas em terceiro e último lugar, a terceira verdade que eu quero falar aqui tem a ver com a necessidade de nós cultivarmos esse fruto do Espírito em nossas vidas. Esse fruto do Espírito, ele precisa ser cultivado, irmãos. Embora viver essas 9 virtudes, né? Repito, que cabe a nós um estudo mais aprofundado de cada uma delas, mas é algo realmente desafiador. Mas nós precisamos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas para tornar essa busca uma verdade na nossa caminhada com Deus. Para que o nosso testemunho, ou sermos testemunha de Cristo, como o texto lá de João nos revela, fique cada vez mais aparente a presença dessas virtudes em nossas vidas. E como é que nós cultivamos essa realidade? O próprio Paulo responde aqui em Gálatas 5:25. O que ele fala? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Paulo está dizendo? Ou seja, se o Espírito habita em nós e em nós produz seus frutos, precisamos também andar no Espírito e cultivar esse fruto em nós. E é muito interessante, né, que a palavra que Paulo usa aqui para andemos tem a relação com uma coisa muito que nós brasileiros conhecemos muito, né? Esse andemos aqui lá no grego significa você se posicionar numa fila. Significa você caminhar numa linha reta. Significa você se comportar-se adequadamente, sem querer furar fila, né? Sem querer tomar o lugar do outro. Já passou por isso em alguma fila, né? Aquela pessoa que tenta de alguma forma te enganar para tomar o teu lugar ali, né? Andemos aqui tem a ver com isso. Se colocar numa linha definida. Como se fosse numa formação militar ou numa dança, está ali de forma contínua, posicionado numa fileira, seguindo em linha reta o propósito, né, definido por Deus nesse contexto. Então, cultivar o fruto do Espírito em nós passa por essa verdade. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos nos colocar nessa linha reta, né? Vamos nos colocar nessa fileira a qual o Senhor está nos chamando, nos comportando de tal maneira que a gente vai trilhando o caminho traçado pelo Senhor para cultivar o fruto do Espírito e andar, então, nesse caminho, né, traçado pelo Senhor. O problema todo é que a gente não tem, às vezes, a disciplina, né? E a gente começa a traçar caminhos que o nosso próprio coração vai traçando e aí deixamos de cultivar esse fruto do Espírito. Que para cultivar, Paulo fala, olha, se você quer cultivar, se você quer viver no Espírito, você também precisa andar no Espírito. É essa linha reta, esse desafio, essa caminhada que nós precisamos realizar de forma plena. Qual a conclusão, então, dessa breve palavra? É que, irmãos, o que gera vida frutífera
é o mover do Espírito em nós. Eu sei que, às vezes, enquanto batistas, nós somos muito fechados a respeito da pessoa do Espírito Santo, mas desde que nós falamos sobre avivamento, lá em junho, julho, o Senhor tem falado sobre isso no meu coração, né? O mover do Espírito Santo é que vai gerar em nós vida frutífera. E quando nós falamos de mover do Espírito Santo, não é manifestações, é realmente sentir, é se relacionar, é buscar a face do Senhor, se encher desse Espírito. E Jesus, em diversos momentos da sua caminhada, ele alertou isso aos seus discípulos. Lá em Mateus 3,8, ele fala assim: deem fruto que mostre o arrependimento de vocês. Vida cheia de Espírito Santo. Lá em Mateus 7,20, Jesus fala assim: assim, pelos frutos vocês serão reconhecidos. Lá em João 15,4, Jesus fala assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Vida cristã, então, vida frutífera, é o mover do Espírito Santo em nós, gerando esse fruto e as virtudes que Deus já demonstra aqui na sua palavra a cada um de nós, e aquilo que o próprio Jesus nos alerta, como alertou os seus discípulos lá no passado, para que nós possamos de fato desenvolver frutos de arrependimento, frutos de reconhecimento, frutos que envolvem a permanência na presença do Senhor, né? Cícero, um homem lá do século I, disse certa vez algo fantástico, né? Do mesmo modo que o campo, por ser mais fértil que seja, sem cultivo não pode dar frutos, assim é o Espírito Santo do Senhor. Sem cultivar a presença do Espírito Santo em nós, né? Entendendo aquilo que nós já falamos anteriormente, né? A sua natureza, a sua fonte primária, a questão que envolve a sua variedade, mas ao mesmo tempo a sua unidade. Sem o cultivo do Espírito Santo, nós nunca, né, conseguiremos ter uma vida frutífera, ter uma vida cheia do Espírito Santo, como Jesus nos indaga a fazer para sermos suas testemunhas, e Paulo nos mostra de forma prática aquilo que nós devemos buscar. O meu desejo é que nós possamos a cada dia buscar a presença, a face do Espírito Santo do Senhor, para ter cada vez mais uma vida frutífera, que envolve as 9 virtudes presentes lá em Gálatas 5, mas sempre tendo, 22, né? Mas sempre tendo em mente uma questão, uma verdade. Aquilo que está em João 15:6. Quando nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, dando testemunho de que o Espírito Santo enviado pelo Senhor está presente em nós, né? E a partir daí, estamos colocando em prática aquilo que Jesus quer que nós estejamos vivendo e demonstrando ao mundo que temos o Espírito Santo e que estamos vivendo uma vida frutífera na presença desse mesmo Deus. E que, para tanto, Deus nos abençoe. Eu quero te convidar para orarmos, fechando essa palavra nesse momento. Meu desejo é que, de alguma forma, alguma coisa tenha ficado no teu coração, alguma parte dessa reflexão tenha alcançado o teu coração, a tua mente, ampliado a sua visão, e que ela possa gerar em você fruto do Espírito Santo, para que você possa dar testemunho, né? Cumprindo, né, a promessa que Jesus deixou para cada um dos seus seguidores, que nós estaríamos recebendo o Consolador em nossas vidas, e assim como o Consolador estava testemunhando da chegada de Jesus à destra de Deus, nós também estaremos testemunhando daquilo que Jesus fez por nós e daquilo que esse mesmo Espírito está fazendo em termos de transformação na nossa vida. Cultive a sua vida espiritual, cultive a sua vida frutífera mediante a um relacionamento com esse Espírito Santo do Senhor. Oremos nesse momento. Grandioso Deus, Espírito Santo do Senhor, nós queremos nesse momento colocar as nossas vidas diante do Teu altar, Pai, e pedir, ó Deus,
ao Espírito Santo Consolador, que continue presente na vida de cada um de nós. Abençoe nesse momento as nossas vidas. Fala ao coração de cada um daqueles que estão conosco ao vivo nesse momento, daqueles que porventura em algum momento terão acesso também a esse vídeo. Que nós possamos compreender, ó Deus, a importância e a relação direta entre a vida cristã frutífera e a presença do Espírito Santo do Senhor, para que nós possamos dar testemunho, para que nós possamos viver as virtudes expressas por Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. E que nós possamos buscar desenvolver aquelas virtudes para que o fruto completo do Espírito Santo esteja presente em nossas vidas e haja, então, através dessa ação, um testemunho vivo e claro e evidente de que nós somos do Senhor, de que o Espírito Santo do Senhor habita em nós e de que deles nós somos dependentes. Nos abençoe, fala e abençoa a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite. Continue falando aos nossos corações e nos sustentando, ó Deus, nessa série. Que nós possamos, ao término dessa série, entender e compreender a relação que nós precisamos ter com o Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo do Senhor, visita cada coração, cada casa, cada mente nessa hora, Pai. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Nós assim, então, colocamos as nossas vidas ao Teu dispor e pedimos que o Senhor nos encha, Espírito, nos molde, nos transforme, nos faça enxergar aquilo que o Senhor quer, ó Deus, fazer com cada um de nós para que as nossas vidas sejam cada vez mais cheias da Tua presença. Nos abençoe, Espírito Santo de Deus, nessa hora. Nós assim, então, oramos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida e, como de costume, né, se Deus falou no teu coração, manda aquele like, aquele coraçãozinho, para registrar aí aquilo que o Senhor falou no teu coração de uma maneira muito especial essa noite. E fechando o nosso culto, quero te convidar para juntos adorarmos ao Senhor, uma canção muito linda. Não saia daí enquanto você não acabar de cantar conosco essa canção até a última estrofe, cujo título é Vem encher-me, né? Vem encher-me, Espírito Santo de Deus, né? Transformar a nossa vida, o nosso querer. Quero te convidar para juntos então adorarmos ao Senhor essa canção e logo após, ore aí silenciosamente, encerrando esse culto da noite, e que Deus abençoe a sua vida e até domingo, se assim o Senhor permitir. Vamos adorar ao Senhor então nesse momento, com toda a liberdade do nosso ser e com todo o nosso coração. Adoremos ao Senhor. Vem encher-me. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida, teu querer. Já sinto teu mover, tua graça, o teu poder, o fluir da tua presença em meu viver. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida, o teu querer. Renova meu coração, Consolador, com tua unção, e manifesta a alegria da comunhão.
tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida ao teu querer. Já sinto teu mover, tua graça, o teu poder, no fluir da tua presença em meu viver. Vem encher-me, ó Espírito de Deus, ministrar a minha vida ao teu querer. Renova meu coração, Consolador, com tua unção, e manifesta a alegria da comunhão. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, saciar meu ser. Nas tuas asas vou voar, nos teus rios mergulhar, mergulhar. Vem encher-me até transbordar. Vem encher